Capítulo 11. Então, o povo tornou-se como homens que têm algo de mal a queixar-se aos ouvidos de Jeová. Quando Jeová chegou a ouvir isso, então se acendeu a sua ira, e um fogo da parte de Jeová começou a arder contra eles e a consumir a alguns na extremidade do acampamento. Quando o povo começou a clamar a Moisés, então ele fez rogos a Jeová e o fogo baixou. E aquele lugar chegou a ser chamado pelo nome de Taberá, porque um fogo da parte de Jeová havia ardido contra eles. E a multidão mista que havia no seu meio expressou almejos egoístas, e também os filhos de Israel começaram a chorar novamente e a dizer: quem nos dará carne para comer? Como nos lembramos dos peixes que costumávamos comer de graça no Egito, dos pepinos e das melancias, e dos alhos porros, e das cebolas e do alho. Mas agora a nossa alma está ressequida. Nossos olhos não veem nada senão o maná. Incidentalmente, o maná era como semente de coentro, e seu aspecto era como o aspecto de bidélio. O povo se espalhava e o apanhava, e moía-o em moinhos manuais, ou pilava-o num grau, e cozinhavam-no em caçarolas, ou faziam dele bolos redondos, e seu sabor era semelhante ao sabor de um bolo doce com azeite. E descendo o orvalho sobre o acampamento durante a noite, descia sobre ele o maná. E Moisés chegou a ouvir o povo chorando nas suas famílias, cada homem à entrada da sua tenda. E começou a acender-se grandemente a ira de Jeová, e era mal aos olhos de Moisés. Moisés disse então a Jeová: por que causaste o mal ao teu servo, e por que não achei favor aos teus olhos, pondo sobre mim a carga de todo este povo? Fui eu quem concebeu todo este povo. Fui eu quem os deu à luz, de modo que me digas: carrega-os ao teu colo, assim como o aio carrega a criança de peito, para o solo que juraste aos seus antepassados? Onde é que tenho carne para dar a todo este povo? Pois persistem em chorar diante de mim, dizendo: dá-nos carne e comamos. Não posso por mim mesmo carregar todo este povo, porque são pesados demais para mim. Portanto, se é assim que fazes comigo, por favor, mata-me então de vez, se eu tiver achado favor aos teus olhos, e não me deixes olhar para a minha calamidade. Jeová, por sua vez, disse a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, dos quais deveras sabes que são anciãos do povo, e oficiais deles. E tens de levá-los à tenda de reunião, e eles têm de postar-se ali contigo. E eu terei de descer e falar contigo ali. E terei de tirar um pouco do espírito que há sobre ti, e colocá-lo sobre eles, e terão de ajudar-te a levar a carga do povo, para que tu mesmo não a leves sozinho. E deves dizer ao povo: santificai-vos para amanhã, visto que certamente comereis carne, porque chorastes aos ouvidos de Jeová, dizendo: quem nos dará carne para comer? Pois ia-nos bem no Egito. E Jeová certamente vos dará carne, e deveras comereis. Comereis não um dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, nem 20 dias, mas até 1 mês de dias, até que saia das vossas narinas e fiqueis com aversão dela, só porque rejeitastes a Jeová, que está no vosso meio, e fostes chorar diante dele, dizendo: por que é que saímos do Egito? Moisés disse então: o povo no meio do qual estou são 600.000 homens a pé, e ainda assim tu disseste: dar-lhes-ei carne, e certamente comerão por 1 mês de dias. Abater-se-ão para eles rebanhos e manadas, a fim de que seja suficiente para eles? Ou apanhar-se-ão para eles todos os peixes do mar, a fim de que seja suficiente para eles? A isso Jeová disse a Moisés: será que a mão de Jeová é encurtada? Agora verás se vem ou não vem sobre ti o que eu digo. Após isso, Moisés saiu e falou ao povo as palavras de Jeová. E foi ajuntar 70 homens dos anciãos do povo,
e passou a fazê-los ficar de pé em volta da tenda. Jeová desceu então numa nuvem e falou com ele, e tirou um pouco do espírito que havia sobre ele e o pôs sobre cada um dos 70 anciãos. E sucedeu que assim que o espírito pousou sobre eles, passaram então a proceder como profetas, mas não o fizeram outra vez. Ora, havia 2 dos homens que tinham ficado no acampamento. O nome de um era Eldade, e o nome do outro era Medade. E o Espírito começou a pousar sobre eles, visto que se achavam entre os anotados, mas não tinham saído até a tenda. De modo que passaram a proceder como profetas no acampamento. E um jovem foi correndo e o comunicou a Moisés, dizendo: Eldade e Medade estão procedendo como profetas no acampamento. Então Josué, filho de Num, ministro de Moisés desde a sua idade viril, respondeu e disse: Meu senhor Moisés, reprime-os. No entanto, Moisés disse-lhe: Tens ciúmes em meu lugar? Não, quisera eu que todo o povo de Jeová fosse profeta, porque Jeová poria seu espírito sobre eles. Mais tarde, Moisés se retirou para o acampamento, ele e os anciãos de Israel. E levantou-se um vento da parte de Jeová, e começou a impelir codornizes desde o mar, e a deixá-las cair sobre o acampamento, cerca de 1 dia de jornada deste lado, e cerca de 1 dia de jornada daquele lado, em volta do acampamento, e por cerca de 2 côvados acima da superfície da terra. O povo levantou-se então todo aquele dia e toda a noite, e todo o dia seguinte, e foram recolher as codornizes. Quem recolhia menos, ajuntou 10 hómeres, e estendiam-nas para si por toda a parte, em volta do acampamento. A carne estava ainda entre os seus dentes, antes que pudesse ser mastigada, quando se acendeu a ira de Jeová contra o povo, e Jeová começou a atingir o povo com uma matança muito grande. Aquele lugar veio a ser chamado pelo nome de Quibrote Ataavá, porque ali enterraram o povo que mostrou ter almejo egoísta. De Quibrote Ataavá, o povo partiu para Azerote, e ficaram em Azerote.